Cumprimentamos a toda a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor. Peço que o Senhor nos fale profundamente nesta noite, através da sua santa palavra. O tema de hoje tinha tudo, tinha tudo para dar certo. Mas foi rejeitado. Os irmãos podem ter uma ideia do que você recebeu uma rejeição da parte de Deus. Ser rejeitado por um amigo, entre aspas, que foi amigo, é uma coisa ruim. Mas imagine você ser rejeitado pelo Criador de todas as coisas. Vamos abrir as nossas Bíblias, primeiro livro de Samuel. Uma vez que o livro é masculino, a gente não pode falar primeiro Samuel. E eu falo, e tem gente que repete, 1 Samuel, não é, primeiro. Capítulo 16, verso 1 e 2, 1 e 2, depois nós vamos pular para o verso 10, ok? Para o verso 10. Eu não vou pedir para vocês ficarem em pé, porque a leitura introdutória já foi efetuada. E esse é o momento em que vamos ler a palavra com um propósito e pretexto de pregação. Diz assim, 1 Samuel 16, verso 1. Então diz o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Dó aqui é pena. Havendo-o eu rejeitado. Irmãos, você lê essa palavra, não sente nada, não? Acha isso muito comum? Havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem. Aí, em outras palavras, eu tenho um projeto para você, mas você precisa ter azeite. Sem azeite, você não vai conseguir fazer o que eu quero que você faça. Então, enche um vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita. Jessé aqui é pai daquele que seria rei, ungido por Saul. Pai de Davi. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos, eram 8, o tenho escolhido, ou seja, tenho provido de um rei. Verso 2, porém disse Samuel, como eu irei? Pois ouvindo Saul me matará. Então diz o Senhor, toma uma bezerra das vacas de tuas mãos, e diz, vim para sacrificar o Senhor. Olha para cá, Deus não mente, e Deus não gosta de mentiroso. O que Deus queria que Samuel fizesse aqui era uma omissão do que ele ia fazer. Na verdade, se Saul percebe que Samuel, sendo juiz, sendo sacerdote, vai consagrar um novo rei para Israel, isso é uma prevaricação, no mínimo daria cadeia ou morte, seria decapitado. Aí Deus ensina para ele, não, você não fala nada não. Vai lá e diz, vamos sacrificar. E entre o sacrifício teria também uma outra coisa que ele omitiu. Agora vamos ao verso 10, para que a gente possa terminar essa live num tempo razoável. Verso 10 do mesmo capítulo, amém? Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes, ou escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens?
Ele disse, ainda falta o menor. Então, o que Davi era? Era o menor. Davi era exatamente o mais novo. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha aqui. 12. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Queridos irmãos, quantos têm necessidade de oração? Você que está do outro lado aí da telinha, se precisa de oração, só dizer eu. Diga eu preciso. Não precisa mais escrever mais nada, só diga só eu. Eu vou dizer eu. Amém? Querido Pai, nós te agradecemos o privilégio renovado em que nos concedes nesta noite, de uma vez mais falarmos contigo, dessa feita totalmente dependente da tua graça, Senhor. Sem a tua graça não somos nada e até menos do que nada. Fale aos nossos corações. Usa este pequeno vaso, Senhor, para que a tua glória, ela seja, Senhor Deus, vista neste lugar. Que o teu nome seja exaltado. Nós te pedimos no nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Este capítulo é um capítulo que me encanta muito na Bíblia Sagrada. Começa exatamente aqui neste capítulo que nós acabamos de ler, a história do rei Davi. E Deus deu a Samuel uma grande incumbência, enviá-lo a Belém para ungir um novo rei para Israel, porque já havia um. Mas o tema diz o seguinte, olha bem, tinha tudo para dar certo, mas foi rejeitado. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo, hoje é um dia de celebração. 1 Samuel, no capítulo de número 9, 1 Samuel, capítulo de número 9, diz assim, e havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis. Esse Quis aqui era pai de Saul. Filho de Zeró, filho de Becote, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Agora no verso 2, ele tinha um filho cujo nome era Saul. Agora vamos ver as qualificações aqui, olha só que maravilha, se não tinha tudo para dar certo. Veja só, jovem tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Eu acho que houve um empate na Bíblia Sagrada, entre os estudiosos, com relação a Absalão, mas era de caráteres completamente diferentes. Ainda lhes digo que com toda fraqueza, Saul era muito melhor, mas muito melhor do que o filho de Davi, Absalão. Saul era muito melhor. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Então, todo o povo reunido, Saul aparecia de ombros para cima, era visto. E perderam-se as jumentas, aqui entra o segredo terrível. Jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse, Quis a Saul, seu filho, toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai buscar as jumentas. Queridos, aqui está o grande X da situação. Existe uma diferença entre pastorear a ovelha e pastorear jumentos. As jumentas são muito diferentes. Irmão, se você bater numa ovelha, o gado ovino, a ovelha, a quadrúpede ovelha,
bater, ela não dá um pio. Se você bater numa cabra, ela vai falar bé, bé. No bode, vai bé. Mas numa ovelha, ela só faz uma coisa. Ela geme e chora. Só isso. Ela chora. É muito diferente de jumento. Jumento, irmãos, ele prefere se jogar num buraco com cavaleiro e tudo, do que obedecer a ordem. Jumento é diferente. Quem pastoreia jumento não tem, irmãos, o jogo de cintura para pastorear ovelhas. Ovelha tem sentimento, ovelha chora. Ovelha tem uma sensibilidade. Outra coisa, a ovelha conhece o seu pastor. A ovelha segue o seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Saul, ele tinha tudo para dar certo, apesar de ser pastor de jumentos. Sabe por quê? No início da carreira dele, ele se dedicou a Deus de tal forma que ele foi para a casa de profetas. E quando desceu do rancho de profetas, ele encontra com um grupo de profetas e ele faz uma coisa tremenda. Ele profetiza aos profetas. Ele profetiza e não era profecia da carne, era a palavra de Deus. E a outra coisa interessante é que Deus nunca escolheu Saul, mas Deus permitiu que ele reinasse, a pedido do povo. Deus nunca escolheu. E a Bíblia diz logo de tacada, eu o tenho rejeitado. Eu me arrepio, eu tenho medo disso, medo. Só Deus sabe o que eu estou falando aqui. Rejeitado por uma filha é ruim demais. Rejeitado pelo esposo, a esposa é ruim demais. Rejeitado pelo patrão, rejeitado por um pastor, é ruim demais. Agora, não tem nada igual ser rejeitado pelo Criador, rejeitado pelo Rei da Glória, pelo Senhor que é misericordioso. E ele chega a ponto de rejeitar. Irmãos, vamos verificar que este capítulo me encanta exatamente porque Deus não esconde as coisas boas dos homens, e Deus não esconde também aquilo que não é muito bom. E Samuel recebe agora uma incumbência de mudar o histórico de Israel. É enviá-lo a Belém para ungir um novo rei. Até então Saul era rei. Ele estava como rei. O próprio povo havia estabelecido, agora eu quero chamar a atenção dos irmãos, que existem sistemas de governo. Então, nós temos o sistema no Antigo Testamento teocrático, que é um sistema em que Deus, entre aspas, está no governo, e Deus usava os juízes nessa época. E tem a monarquia. Muito bem, aquele povo, ele chama Samuel, e diz, Samuel, tu já envelheceste, tu estás velho. Eu fico pensando que Deus nunca faria uma coisa dessa. Nós precisamos ter esse mancol de quando não está mais com forças, com memória para poder pastorear, passar o ministério na hora certa, para não ficar colocando gente para fora, fica repetitivo, fica uma pessoa retrógrado, a idade avançada, e junto com ela vem um monte de patologias. Mas agora veja só, Deus não vai falar para você, você está velho, não serve mais para mim. Você não serve mais para mim porque você está velho. Mas o povo chegou para Samuel e falou, você envelheceu. Os teus filhos não andam nos teus caminhos, porque os juízes que estavam julgando agora eram filhos
de Samuel, que eram prevaricadores, eram sujeitos que não valiam nada. Eles não valiam nada. E então o povo chega para Samuel e fala assim: dá-nos um rei como as demais nações, porque outras nações já tinham mudado o seu sistema, agora era um sistema de reinado monárquico, um sistema de governo de monarquia. Quando você olha para a Europa, há vários países ali que têm monarquia. A Inglaterra é um, mas tem um primeiro-ministro que é o que conduz o país, mas o voto de Minerva é da rainha. Nós queremos um rei como as demais nações. E agora, Deus fala para Samuel: ok, unges a Saul. Até então, Saul não tinha dado a Deus nenhuma razão para ser rejeitado. Nenhuma. Mas como Deus, Ele não olha assim. Por exemplo, eu conheço o meu passado e conheço o meu presente e olho o meu passado pelo retrovisor, já passei. Mas o meu futuro, só Deus conhece. Eu não conheço o meu futuro. Eu não conheço o meu daqui a 5 minutos. E ninguém conhece, mas Deus conhece. E Deus sabia muito bem de que Saul ia virar um sujeito mau, ia começar a procurar Davi para matar a Davi. Ele queria a todo custo matar a Davi. Irmãos, e Deus então permite que Samuel unja Saul, primeiro rei de Israel. E quando, depois que ele é ungido, ele muda de status, ele muda o seu caráter, ele começa a ser vaidoso, ele começa a ser um sujeito medroso. Quando Davi era muito jovem, Saul se escondeu com medo de Golias. E sabe quem era Saul? Saul era um guerreiro. Saul, com a espada na mão, com lança e o escudo, era um guerreiro, um homem zarrão. E tinha unção de Deus, ele foi ungido, ele tinha unção de Deus. E ele queria matar Davi de qualquer maneira. E Davi já provou a sua valentia quando matou um urso, matou um leão, e agora mata Golias também. Eu não vou valorizar essa parte de Golias, porque meu ponto de vista hoje é outro. Um homem que tinha tudo para dar certo e foi rejeitado. Pois bem, irmãos, ele queria matar Davi. Um dia, Davi está seguindo os passos dele e ele sente dor de barriga, Saul. E ele entra numa caverna para aliviar o ventre. E ele, para aliviar o ventre, ele tem que arriar todas aquelas armaduras de guerreiro, a calça e tudo mais, para poder aliviar o ventre. Davi, com a sua espada, entra furtivamente na caverna e tem a cabeça de Saul bem na distância própria, para ele decepar a cabeça de Saul. Ele tinha. Mas aí o que ele fez? Para ele provar a sua fidelidade, ele cortou a orla do vestido, da roupa de Saul, um pedacinho para provar. Olha, eu tinha você na minha mão, mas eu não pude fazer nada porque você é ungido de Deus. Você é ungido de Deus. Irmãos, tem muita gente que brinca com isso. Saul estava todo errado, mas era ungido de Deus e precisava ser respeitado. A unção que ele recebeu, e Davi não quis tocar, mas ele queria matar a Davi. Então Samuel vai reclamar com Deus: Senhor, este povo
me rejeitou. Senhor, olha, é um grifo meu que eu vou colocar aqui. Senhor, eu abandonei meus próprios filhos, minha família, para poder servir essa gente. E eles agora disseram que eu estou velho. Me rejeitaram. Escolheram Saul porque é bonitão, porque é mais jovem, mais força. Meus filhos, está certo, não andam nos meus caminhos. Eu já não tenho força. Eu estou muito triste. Eu fui rejeitado. Aí, irmãos, que vem uma tijolada. E Deus fala para Samuel: você está enganado. Eles não te rejeitaram. Eles não te rejeitaram. Eles rejeitaram a mim. Não me querem mais. Olha o outro lado da moeda. Enquanto Saul foi rejeitado por Deus, Deus foi rejeitado pelo povo. E o povo aclamou Saul. Sabe por quê? Povo é massa de manobra. Durante mais de 16 anos, o Brasil viveu afundado na mais terrível corrupção, apoiado pelas massas. Ainda é apoiado pelas massas. A área de educação, por exemplo, a maioria são esquerdopatas, eles são apoiados pela massa. E Samuel reclamando com Deus, Deus fala primeiro Samuel, no capítulo 8, verso 7. Coloque aí 1 Samuel, capítulo 8, verso 7, vamos ler. E diz o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. É Deus falando. Mas agora Deus fala a Samuel, e aí a história começa a mudar. 1 Samuel 16, verso 1, no final do versículo, na parte C, tem A, B e C, no último, no final, tenho me provido de um rei. Deus fala para Samuel: tenho me provido de um rei, diferente do que foi Saul, foi escolhido pelo povo, e Deus então aprovou dentro da vontade permissiva, não diretiva. É preciso observar muito isso. Que tipo de vontade de Deus você está fincado ou firmado? É diretiva ou é permissiva? Se for permissiva, você está mal das pernas. Tenho me provido de um rei. O que significa isso? Tenho me provido de um rei. O que significa isso? E eu lhes pergunto pela terceira vez: o que significa isso? Significa que Saul foi rejeitado por Deus em pleno ministério. Eu não tenho medo disso, não. Eu tenho pavor. Eu não tenho medo, eu tenho pavor de ser rejeitado por Deus. Isso é pior do que a morte. É pior do que a morte, meus queridos. Vamos andar debaixo da direção de Deus. Vamos permitir que Ele nos oriente a cada passo da nossa vida, para um dia não sermos rejeitados por Deus. O evangelista Lucas vai falar o que Deus disse a Davi. Olha só, porque isso sai reverberando em Atos 13, 22. Atos 13 e verso 22. Então, um homem segundo o meu coração. Olha só que Deus está falando acerca de Davi. Um homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Sabe o que é um homem segundo o coração de Deus? É aquele que faz toda a vontade de Deus, porque ela é boa e perfeita. Não há outra melhor do que isso. Então Samuel partiu para Belém, com a incumbência de ungir Davi, consagrado rei de Israel, mesmo o irmão sofrendo perigo de ser morto por Saul.
porque Saul odiava Davi. Porque o povo, quando cantava, na chegada da guerra, eles cantavam: Saul matou 10.000, Davi matou 100.000. Então o próprio povo, e quando Davi bailava na volta da guerra, porque ele nunca perdeu uma guerra. Perdeu algumas batalhas, sim, mas nunca perdeu uma única guerra. Davi foi um dos maiores reis de Israel. Agora vejam só, que coisa interessante. Mas antes Samuel deveria encher um vaso de azeite. Ele não poderia ungir um rei para Israel se ele não tivesse a unção do Espírito. Porque o azeite fala da unção do Espírito. O óleo seria derramado sobre Davi, então ele teria que ter a posse do óleo. E quando foi derramado, diz o versículo 13, então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. Olha só que perigo que ele está correndo aqui. Ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Irmãos, existe uma diferença entre pastorear na unção do Espírito e pastorear na carne. Há uma diferença muito grande. Quando nós pastoreamos debaixo da unção do Espírito, nós ouvimos o falar de Deus, ouvimos a orientação do Espírito. Irmãos, é debaixo da graça, não é por nossa própria vontade, mas pela vontade de Deus. Escute isso, escute isso, por favor. O azeite foi derramado sobre Davi e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E esse azeite veio das mãos de Samuel. Isto era uma figura daquilo que Jesus haveria de fazer mais tarde. No livro de Atos dos Apóstolos, conta a história da igreja. É o livro que fala da oração como nenhum outro do Novo Testamento. E toda a história da igreja, se você quiser saber, leia Atos dos Apóstolos. Lucas registrou uma profecia de Joel. Lá atrás, séculos atrás, ele registra em Atos 2,17. Atos 2,17, ele registra uma profecia do profeta Joel, que diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. O propósito de Deus aqui é que todos os crentes sejam cheios do Espírito Santo. Para que isso ocorra, para que sejamos cheios do Espírito Santo, nós vamos seguir uma orientação que Deus deu a Samuel. Primeiro enche o teu vaso, depois você vem. Primeiro deixa eu trabalhar na tua vida, depois você vai trabalhar para o meu reino. Primeiro eu vou trabalhar na tua vida. E Deus não busca os preparados. Deus não está procurando da sua glória um homem preparado para Ele. Não, Ele está buscando alguém que não tem preparo, não tenha nada, para que Ele possa encher. Irmão, se você tem um vaso cheio, não cabe mais nada. Nós precisamos nos esvaziarmos, nós precisamos nos emborcar, descer toda a tralha que tem dentro de nós, para que o Espírito Santo encha a nossa vida. O Espírito Santo quer encher, mas se você estiver cheio de você mesmo, ele não pode encher, porque um vaso cheio não adianta mais nada. Você vai colocar, vai derramar. Está aí na parte B do versículo: enche o teu vaso e vem. O que importa é encher o vaso. É isso que importa. O sentido dessa palavra é de um enchimento completo. E aí eu quero lhes falar que a unção do Espírito não pode ser administrado com conta-gotas.
Eu vou pegar um pouco do Espírito Santo e vou colocar num recipiente. Vou pegar um conta-gotas e vou chegar e vou dizer 1, 2, 3. Tá bom, Senhor, tá bom, tá bom. 3 tá bom. Quando a Bíblia fala de derramar, é sem medida. É pegar um recipiente grande e despejar, sem medida. Quando você começa a contar, você está administrando o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para ser administrado, o Espírito Santo é para ser derramado. E é completo. Deus quer encontrar espaço para que Ele tome todo o espaço, para que Ele... Deus é um Deus exclusivo, único. Ele não aceita o outro, é só Ele, só Ele, só Ele, só Ele. Ele quer encher a tua vida, quer encher a minha vida. Ou pode ser um líder de um departamento, um músico da igreja, mas precisa da unção do Espírito Santo. Seja qual for o tamanho, formato de um vaso, ele precisa ser cheio. Sabe, Deus não está procurando tamanho de vaso. Não, aquele é um vaso grande. Fulano de tal, que prega na televisão, é um vaso grande. Não é! Não é o tamanho do vaso que Deus está procurando. É a quantidade, irmãos, de óleo, é a quantidade de unção que tem neste vaso. Isso que vai determinar, não é o tamanho, não é o nome. Às vezes até um ilustre desconhecido de todo mundo. Tem pessoas nesse campo que talvez nunca tenha subido aqui nessa plataforma. Não é altar. Isso aqui não é altar. Púlpito não é altar. O altar é onde nós devemos estar. Em qualquer lugar que devemos estar no altar de Deus. E Deus quer nos encontrar cheio do seu Espírito. Completamente cheio do Espírito Santo. Seja qual for o tamanho, o formato desse vaso. O que Deus não quer é que vivamos uma vida espiritual medíocre. Irmãos, vida espiritual medíocre é aquela pessoa que está na igreja, ouve a mensagem, canta, louva, e chega ali fora, alguém dá uma pisada no pé dele, ele já se enfurece, já xinga um palavrão, dá logo um soco, começa uma briga. Eu já soube de brigas de 2 homens se agarrando na porta da igreja que tiveram que chamar a polícia. Eles rolaram no chão, eram presbíteros da igreja. Sabe por quê? Porque estavam vazios, porque estavam na carne. Isto fala de experiência individual. Enche o teu vaso da graça. É isso que ele está dizendo, a graça. É a graça que importa. A graça não é eu, mas a graça de Deus na minha vida. É a graça, é a graça, é a graça. Enche o teu vaso de azeite e vem. Isto fala de uma experiência individual, cada um, irmãos. Eu quero lhe dizer o seguinte, quando Deus fala lá em Lucas capítulo 15, que aquela mulher, ela acendeu a sua lamparina, o seu candeeiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não posso iluminar o meu ministério na lamparina do pastor Davi. Ele tem a dele particular. Eu não posso iluminar o meu ministério na lamparina do pastor Paulo Belém, na lamparina do pastor Eduardo, dos demais pastores aqui. Então, cada um tem a sua lamparina. A lamparina tem que ter óleo. E dentro desse óleo tem um pavio que puxa o óleo. E você põe o fogo na ponta do pavio que fumega. E enquanto tiver óleo, o pavio vai fumegar. Enquanto tiver óleo, vai ter luz. Enquanto tiver óleo, vai ter fogo. Vai ter fogo enquanto tiver óleo. A pior coisa que tem é quando o homem começa a buscar o conhecimento da filosofia. Eu não sou contra, não, até porque
teologia, ela se envolve muito com filosofia. É impossível você estudar teologia sem filosofia, porque a filosofia, ela é uma arte muito interessante. A filosofia, ela busca a verdade. Ela está em busca da verdade. Então, se você chega para um filósofo e ele pergunta, o que é isso que você tem na mão? Aí eu digo, isso aqui é um copo. O filósofo vai olhar para você, mas o que é um copo? É um recipiente que a gente coloca água. Mas o que é o copo? O que é o recipiente? O que é um copo? Aí você tem que explicar direitinho. Então, na verdade, a filosofia busca a verdade. E nós já encontramos a verdade. A verdade é Jesus. Jesus é a verdade que salva, a verdade que liberta. Então, eu não sou contra, mas aí você vai e começa a viver uma vida. Eu hoje postei umas 4 ou 5 irmãs tocando acordeão, tocando banjo, cantando aqueles hinos antigos. Eu postei, está no meu Facebook, eu acabei de postar antes de vir para cá. E coloquei, isso aqui é o verdadeiro evangelho, o evangelho da simplicidade. O evangelho é simples na sua profundidade. Mas agora o que os homens fizeram? Eles começaram a estudar teologia, e a Bíblia diz que a letra mata, o espírito vivifica. Eu quero dizer que alguém já disse que a maioria dos seminários no Brasil é cemitério. A maioria dos seminários é cemitério. Porque ele vai para o seminário, mas ele esquece a joelhologia. Ele já não clama mais, já não jejua mais, já não ora mais, já não depende mais de Deus, não depende da graça. O que ele depende agora é apenas da teologia humana. A teologia que não é a verdadeira. E agora, por exemplo, Ricardo Godinho Rodrigues, me permita eu quebrar um pouco a ética, mas isso está publicado aí. Ele que interpretou o Jimmy Swaggart, quando veio pela primeira vez no Brasil, ele veio no Maracanã, e eu fui lá. A Ivone também foi. Assistiu o Jimmy Swaggart pregar, foi o Ricardo Godinho Rodrigues, que abriu a igreja Assembleia de Deus de Betesda lá no Nordeste, depois abriu em São Paulo. Ele não crê mais no batismo do Espírito Santo, não crê mais em céu, não crê mais na salvação da forma que a Bíblia fala. Ele só agora acredita, irmãos, na letra. Querido, cuide de encher o teu vaso. O texto diz, encha o teu vaso até derramar. Samuel só podia ungir a Davi se tivesse o azeite. Não posso ungir se eu não tenho a unção. Interessante, irmãos, que quando nós vamos ganhar almas para Jesus, nós vamos fazer isso por um motivo: colocar vida debaixo da graça de Deus, colocar vida debaixo da autoridade de Deus. Agora escute bem isso que eu quero lhes falar. Se eu ainda que estou pregando, ainda não me submeti à graça, não me submeti a Cristo de verdade no pau da goiaba, eu jamais vou ter autoridade de colocar alguém debaixo da autoridade de Jesus. Se eu mesmo que sou pregador, ainda não entrei, ainda não obedeci, ainda não me enchi, ainda não estou nessa dependência, eu jamais vou levar alguém para ser dependente de Deus, se eu mesmo não sou dependente de Deus. Saul tinha tido tudo para dar certo. Irmãos, tinha dos ombros para ser um sobressaía. Mas a pena que ele aprendeu a cuidar só de jumentos. E nunca foi escolhido por Deus. Deus apenas tolerou a vontade do povo, da massa. Dizem por aí a vontade do povo, a vontade de Deus. Irmãos, isso é tão verdade, ao contrário. Como, por exemplo, a palavra religare.
significa ligar com Deus que estava desligado. Isso é uma coisa absurda. Não, a religião não liga nada com Deus. Porque candomblé é uma religião, catolicismo é uma religião. Mas evangelho não é religião, é relacionamento. Relacionamento pessoal. Jesus está vivo, eu hoje falei com Ele. Jesus vive, 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 vive. Saul foi rejeitado por Deus e morreu como suicida. Teve lá uma guerra com os filisteus. E Saul, naquela guerra, ele foi ferido mortalmente. Mas ainda o seu orgulho de ser de Deus não tinha terminado, não tinha zerado totalmente. E ele chama o escudeiro dele e falou: me atravessa com essa lança tua. O escudeiro não faz isso nunca. Não. O escudeiro é para guardar a vida do rei. Para proteger o rei. Não para matar o rei. Me atravessa com a sua lança. Não. E Davi temia que os filisteus o encontrassem vivo e terminasse o trabalho que começou. Ele estava ferido, sangrando muito. Olha, de tudo isso que eu vejo assim, eu tenho por Saul um apreço. Quer ver outro homem que eu tenho um apreço tremendo, muito grande? Foi um homem que falou para Jesus: Senhor, deixa eu colocar o dedo na tua ferida. Tomé, agora que você vai tocar aqui, você vai me reconhecer. Você tinha que reconhecer sem ver isto. E Deus tinha por Tomé um apreço muito grande. Sabe, Jesus foi ali exatamente por causa de Tomé. E quando eu olho para Saul, a despeito de tudo, eu vejo um homem que falhou, mas tinha tudo para ser perfeito. Tinha tudo. E ele, quando ele vê que o escudeiro não vai obedecer, ele sabia que ele não ia obedecer, ele vai, toma a lança do escudeiro e projeta o seu corpo contra a lança, para não dar chance dos filisteus tirar o fio de vida que ele ainda tinha. E o que acontece aí? O suicida não tem parte no reino de Deus. Veja a inversão. Saul foi aliviar o ventre, e Davi foi lá e cortou só um pedacinho da sua manta e disse: eu não posso tocar no ungido de Deus. Mas Saul procurava Davi para tirar a sua vida. Davi corta um pedaço da manta para mostrar: olha, eu te respeito como ungido de Deus. Os sacerdotes e os reis do passado eram ungidos com azeite para serem consagrados ao serviço de Deus. E até hoje, no domingo tivemos aqui 2 pastores que foram ungidos com óleo. Quando eu tomo o nome de Jesus, no original, Yoshua Hamashia, o que fala de Jesus como Messias significa ungido. Yeshua Hamashia, ungido. Sabe qual é, Paulo, a diferença entre eu e você? Pastor Davi, a diferença entre eu, você, Paulo, a diferença entre os pastores aqui, todos, e Jesus. Sabe por quê? Nós fomos ungidos na terra. Jesus foi ungido no céu. A palavra Cristo é diferente da palavra Jesus. Porque Jesus é nome próprio. Jesus é nome de pessoa. Na Bíblia tem 4 Jesus. E no mundo aí está cheio de Jesus. Até um jogador, Jesus, tem um que foi namorado de uma cantora lá dos Estados Unidos, também Jesus. Mas Cristo, você já viu o Doutor Cristo? Hein? Já viu alguma vez? Doutor Cristo? Doutor Jesus tem, mas Doutor Cristo não. Sabe por quê? Cristo é ungido.
ungido na glória, ungido no céu, ungido na eternidade. O nome Cristo é ungido. Isto fala pela unção do Espírito Santo. E Jesus mesmo declarou, e agora eu estou caminhando para o encerramento desta live, em Lucas, no capítulo 4, verso 18 e 19, isso aqui é uma paulada. Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. E eu ainda quero pegar mais um texto aqui de Efésios 5,18, que é uma palavra em que o verbo está no imperativo. Enchei-vos do Espírito. Ele não está dizendo assim, olha, eu vou fazer um pedido. Quando vocês se lembrarem, coloque um pouco de azeite na tua vida. Coloque um pouco do Espírito Santo na tua vida. Não. Quando vocês se lembrarem, não. É imperativo. Enchei-vos é uma ordem, enchei-vos do Espírito. Não é opção, não é opção, mas um mandamento de Deus não é opção. Ou eu tenho, ou eu não tenho, ou eu deixo Deus me tocar. Eu tenho que me derramar completamente nas mãos dEle, mas para isso eu tenho que me esvaziar para que Ele tenha espaço na minha vida. Enquanto eu estiver cheio de mim mesmo, enquanto eu estiver cheio de filosofias humanas, Ele não pode encher a minha vida. Só vai encher quando eu me esvaziar. Eu preciso me esvaziar completamente para que o Senhor possa encher a minha vida do seu Espírito Santo. Não é opção, é uma ordem. Para completar a orientação, Deus disse a Samuel: vem e enviar-te-ei. Encher o vaso de azeite tem um propósito. Sabe qual é? A unção tem um propósito. Tudo de Deus tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus não chove no molhado. Deus não faz nada sem sentido. Tudo de Deus segue um propósito. E Deus quer usar a tua vida. Essa é a sua vontade, Ele quer usar a tua vida. Deus usou Samuel para marcar uma geração da época. E Deus quer usar a nossa vida para marcar uma geração agora. Agora escute o que eu vou dizer agora. Escute bem, guarde na tábua do teu coração. É impossível, impossível, uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e ficar escondida, ficar no anonimato, ficar sem ser conhecida. É impossível. A Bíblia diz que se a gente acender uma candeia debaixo do alqueire, ela vai iluminar. Você sabe, um lugar escuro, se acende uma vela, você vai ser visto. Você não passará despercebido se for cheio do Espírito Santo. Eu chorei que nem menina. O próprio Deus tem interesse em usar a vida de quem é cheio. Deus não usa a vida de vazio, sabe por quê? Deus não usa o que você não tem. Diga pela 400 vezes, diga comigo, tudo que eu tenho veio das mãos de Deus. E tudo que eu preciso está nas mãos de Deus. Então, impossível Deus usar a vida de alguém vazio. Se você está vazio, é porque você, número 1, não recebeu de Deus. Número 2, você não foi às mãos de Deus para buscar. E Deus não vai usar ninguém vazio. Antes
bem ao que Deus disse. Observe bem, Manhoto, enche o teu vaso de azeite e Manhoto. vem. Enviar-te-ei. Manhoto. Vem, Manhoto. enviar-te-ei. Chegou um momento que eu senti que estava na hora de ir à África. Em 1994. Consegui passagem de ida e volta para a África do Sul. E da África do Sul, eu fui até o consulado de Moçambique. Paguei tipo 50 euros e tirei o visto para entrar em Moçambique. Porque brasileiro vai à África do Sul sem visto, vai e volta. Para ir à França não precisa de visto, Portugal não precisa de visto, a Alemanha não precisa de visto, a Inglaterra não precisa de visto, a Europa toda não precisa de visto. Você tem que ter a passagem, ida e volta. E quando eu cheguei em África do Sul, pastor Eliel, que foi me pegar lá, me levou para a casa dele, sentou comigo e falou assim: você está preparado para entrar em Moçambique? Eu falei, não. Preparado a gente nunca está. Eu estou na dependência de Deus. Ele disse para mim, pastor Isaías, Deus vai te provar duramente lá em Moçambique. E você começa a entrar mesmo debaixo da graça de Deus. Quando o avião chegou em Maputo, que é a antiga Lourenço Marques na época dos portugueses, que é a parte sul de Moçambique, que lá não tem como tem aqui, esses túneis, o túnel onde você sai do avião e o túnel está todo refrigerado, com a mesma refrigeração do avião. Lá não, lá você desce numa escada. Quando eu cheguei no platô da escada, a parte paralela ao piso do avião, eu olhei assim e me deu temor. Eu tive medo. E os brasileiros estavam muito mal vistos lá, porque fizeram muita bobagem. Manhoto. Então eu não tive portas abertas logo no início, as portas estavam trancadas. Manhoto. E eu em oração, orando. E eu tinha levado uma máquina de filmagem que um amigo me prestou. E tinha uma quantidade de dinheiro em dólares. E eu com medo, tremendo, escondi debaixo do colchão, escondi a máquina, e eu levei muito material da CPAD e coloquei na porta para trancar a porta caso alguém forçasse a porta. E eu tive um sonho. E eu tive uma dificuldade muito grande de dormir, porque 10 horas da noite, lá é 5 da tarde aqui. Então, meu relógio biológico está acostumado que 5 horas da tarde eu não devo dormir. Eu não durmo. Aí custava dormir, porque eu só ia dormir 5 horas depois. Porque é a diferença de fusos horários. E eu levantava, orava. Uma preocupação, um temor. Até que eu peguei no sono. Quando eu peguei no sono, eu vi entrar uma mulher de 2,10 metros, 2,15 metros, 2,20, muito forte. Se assentava na minha cama. E eu no sonho, eu tinha uma preocupação. Te deu um susto? O piano? Vocês já ouviram falar num pastor que era goleiro, jogou e depois ele se tornou um grande pregador aqui no Brasil? Não é Gilmar Santos, não, é um outro, Ivan. Valeu. Ivan Rodrigues, não? Eu esqueci o nome dele agora. Hein? Não é ele não. Ele é lá do Nordeste. Não. É um grande pregador até hoje. Hein? Gilvan Rodrigues, isso mesmo, Gilvan Rodrigues. Ele dando um testemunho, ele diz que depois que ele largou o futebol, que entrou assim no ministério, ele levou 20 anos para dar o boom
na carreira dele. 20 anos, ninguém começa hoje e já é o dono da cocada, ninguém. O ministério é a construção de cada tijolinho. Cada dia Deus acrescenta na nossa vida um tijolinho. O ministério meteórico, ele também termina meteoricamente. Ministério, ele vai devagar no passo do gado, e no passo do gado você vai muito mais longe do que se você sair dando pinote. No passo do gado você chega longe. Aí naquela hora do som eu falei, Senhor, eu já estou fazendo missões na África, mas eu nasci no Evangelho. Senhor, e agora essa mulher aqui do meu lado? Essas coisas correm. Irmãos, eu fiquei tão preocupado que eu acordei. Qual foi o meu susto quando eu acordei? Ela estava ali. Eu fui, olhei para a porta, estava lá, todas aquelas caixas de Bíblia, de livros. Não se mexeu. Eu havia olhado todas as janelas da casa. A casa estava bem fechada. Aí eu dei um pulo da cama e senti meu corpo todo arrepiar. E senti que não era desse mundo. Naquela hora eu me lembrei que o pastor Eliel, lá em Joanesburgo, que é mais ou menos daqui a São Paulo de distância, falou, Deus vai te provar. Eu olhei para ela, Deus me deu autoridade, eu falei, em nome de G. Quando eu falei só a primeira letra do nome de Jesus e a segunda letra, J-E, ela fez assim. Aí eu falei, esse é o caminho. Eu fui para cima, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai no nome de Jesus. De repente ela veio e ficou na parede, encostada na parte de alvenaria, na parte da madeira, e eu dei o golpe final. Sai em nome de Jesus. Eu fiquei todo arrepiado, nunca tive uma experiência dessa. Eu me belisquei para saber se eu estava realmente vivo, o que estava acontecendo, se eu estava sonhando. E o pastor foi um pastor junto comigo que estava, qual é o nome dele? Joedson, pastor Joedson. Ele falou para mim que uma tribo de índios estava rodeando e cantando em volta da cama dele, e ele teve que levantar e repreender. Irmãos, depois disso, Deus começou a abrir as portas. Vinham os canadenses, que ele chama de canadiano, para pregar, não pregar, mas para assistir uma conferência. E tinha um pregador convidado dos Estados Unidos, um brasileiro, que transformou meu amigo, até hoje. Ele já está idoso já. E ele não pôde vir. E aonde é que eu estava? Estava ali. Já tinha me apresentado para o pastor. E ele chegou, este brasileiro. O nosso pregador não veio. Você vai pregar. E aí tinha intérpretes ali, tanto para as línguas nativas como as línguas de fora da Europa. E Deus usou a minha vida de forma que eu falei para ele assim, Senhor, se nunca mais tu quiseres usar a minha vida, não use. Mas hoje eu preciso da tua graça sobre a minha vida. Eu preciso de uma unção extra hoje, Senhor. Eu preciso. E Deus me usou com poder e graça, que eu via aqueles homens tirando óculos, limpando os seus olhos molhados, tirava e colocava óculos ali, com o ouvido na boca de alguém que estava interpretando para ele. E a porta se abriu de uma tal forma, porque o último lugar que eu queria ir para a África, eu queria ir para a Europa. Aí Deus falou para mim, primeiro você vai na África.
E foi na África que Deus abriu as portas para mim na Europa. Foi exatamente na África, onde eu não queria ir, mas eu obedeci e Deus abriu todas as portas. Vamos ficar em pé, que Deus possa nos abençoar tremendamente nesta noite. Pai querido e santo, em nome de Jesus, venho à tua presença. Me estiquei um pouco nesta live, mas eu não estou preocupado com o tempo, não estou preocupado com joinha, eu não estou preocupado, Senhor, com atingir visualizações. A minha preocupação é apenas, Senhor, pregar a tua palavra. E esta noite nós pregamos a tua palavra, e em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Peço que você em casa abra as suas mãos para receber a bênção apostólica, para que teu culto fique completo. E o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor em glória, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem pode dizer amém? Amém. Que bom. Sabe, irmãos, por que Israel não se desintegrou como nação? Porque 1700 e tantos anos viveu no exílio. Então alguns paradigmas têm que ser quebrados na nossa mente, tem que ser destruído daquilo que a gente pensa que é assim. Repita agora: um lírio nunca foge. Planta não foge. Planta não foge. E pelo que eu sei, você está plantado.